Vamos continuar então com o nosso estudo Apocalipse explicado, e aqui você já está vendo uma ilustração, né, do que mais ou menos o versículo estaria dizendo, que é o versículo que nós vamos abordar, explicar aqui, fazer a hermenêutica dele agora. No vídeo passado a gente explicou então sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E agora, continuando aqui em Apocalipse 6, verso 9, a ruptura do 5º selo. Então vamos lá. Quando ele, o Cordeiro, né, o Messias aqui, abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, ou seja, João viu debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Olha só. Essa passagem aqui, primeiro ponto, é usada erroneamente por alguns para querer corroborar com a ida para o céu logo após a morte. Mas será que é realmente isso que o texto está dizendo? A gente vai encontrar diversos obstáculos para chegar nessa conclusão. Veja, primeiro, vamos começar do versículo 9. Abriu então o 5º selo. Todos os selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto e agora o 5º, os 4 primeiros selos, pessoal, são coisas bem semelhantes, um selo com o outro. Cada selo, até o 4º selo, vieram cavalo e cavaleiro, que é linguagem metafórica para poderes espirituais vindos à Terra, que em sua maior parte vão trazer aqui tragédias e mortes. O 5º selo é outra coisa. O 5º selo é, depois destas mortes, depois de 1/4 da terra ser assassinado pela fome, guerra e doença, como nós vimos no vídeo passado, vem então o contexto, versículo 9, segue-se a linha aqui contextual e praticamente que cronológica aqui, sim, tá? Aqui o Apocalipse 6 está numa ordem cronológica. Depois muda, a gente vai explicar depois, mas calma, o Apocalipse é bem difícil de se interpretar porque ele vai trazer os acontecimentos em formas cíclicas. Tá? Então, até aqui ainda está em ordem cronológica. Depois dessas mortes, então, há a abertura do 5º selo, do livro. Um livro selado com selos. O 5º selo é algo que vai acontecer depois do 4º selo. O 4º selo foi o quê? A morte de 1/4 da humanidade. Depois desse grande morticínio que vai acontecer na Terra, o 5º selo, então, João está vendo o Cordeiro romper. E aí ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Ou seja, João aqui está vendo a igreja assassinada, a igreja morta, né? que foi morta. Ó. Ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Ou seja, os eleitos aqui, meu irmão, a igreja, os salvos, tá? Que vão ser mortos aqui durante a tribulação. Fato é que o João está tendo uma visão. E essa igreja, esses eleitos, essas pessoas que morreram por causa da palavra do Criador, ou seja, porque não negaram a fé durante a tribulação, morreram por não aceitar a marca da besta, tá? Aqui, meu irmão, ó, você tem que entender que o Apocalipse é cíclico, foi escrito de forma cíclica, e aqui o 5º selo já é uma
um período da história, veja, o quinto selo já é um período da história. Olha, se o quarto selo já é um período da história, que vai haver um grande morticínio, significa que ele vai até quase que o final da tribulação, para você se situar já aqui no tempo. O quinto selo é a continuidade disso. Enquanto a igreja vai estar sendo morta durante a tribulação pelo anticristo, pela besta, isso está descrito em Apocalipse 13, você vai ver depois. João está vendo as pessoas que foram mortas durante a tribulação. E essa aqui está dizendo no verso 10 que essas pessoas estavam clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Está clamando ao Pai aqui. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí foi dito para eles descansarem, repousassem, foi dado vestidura branca que simboliza as obras de justiça dos santos. Até um pouco de tempo, esse pouco tempo aqui era o tempo que faltava até o final da tribulação, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja, olha só, e aqui entra uma questão também interessante. Veja, o Apocalipse é extremamente difícil. O quinto selo não se trata apenas da grande tribulação, das mortes de pessoas durante a tribulação, e sim de todas as pessoas salvas, a igreja morta desde o início, quando começou a ser morta, tá? Isso aqui inclui a Santa Inquisição Romana, né? A Inquisição Romana e outras coisas, perseguição desde o início que a igreja começou a ser perseguida, foi morta. Todas essas pessoas estão, né? Aqui que vem a pegadinha. Será que elas estão clamando debaixo do altar? Será que as almas das pessoas estão clamando lá debaixo do altar? Até hoje. Clamando. Até quando, ó soberano, você não vai julgar o nosso sangue, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Das pessoas que nos mataram? Será que é isso? Literalmente? Então, olha só. Aqui você vai agora entender alguns conceitos. Primeiro, alma. Meu irmão, olha só. Esse termo alma aqui, você tem que entender uma coisa. Será que alguém que morre já vai para o céu? O que a Bíblia diz? Olha só. Infelizmente existem as pessoas que são imortalistas. Essas pessoas imortalistas, se a letra está pequena aí, vira o celular de lado e veja na horizontal. Eles creem no seguinte, que a alma é eterna, é imortal. O problema é que a Bíblia não diz isso. Os mortalistas dizem que a alma não é eterna, a alma morre. E isso vem desde Gênesis. Está aqui, ó. Em Gênesis, quando o ser humano comeu o fruto proibido, morreu. Morreu. Então como que a alma é eterna? Sendo que alma, olha o que é o conceito de alma. As pessoas têm um grande problema, meu irmão, de entender as coisas básicas. Olha só. Em Gênesis 2,7 diz assim, ó. Então formou o Criador ao homem do pó da terra. Do pó da terra, a primeira substância, pó da terra, barro. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Não está dando. Fica assim mesmo. O fôlego de vida, que é o que? O espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui não diz que você passou a ter uma alma, e sim que você passou a ser uma alma. Por quê? Porque a alma, meu irmão, é a junção do barro com o espírito. Então você tornou-se alma vivente. O que a Bíblia diz. Corroboração em 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O Criador não fez, meu irmão, uma coisa e colocou uma alma ali dentro. Não existe esse negócio de fantasminha, de sair, não sei o quê. O ser humano é uma alma, é uma vida. E o que é a alma? A junção do espírito com o barro, ou seja,
do fôlego de vida com o pó da terra. Junta-se essas duas coisas. O teu corpo, meu irmão, matéria, física, barro, foi de onde veio. Toda a composição que tem no barro tem no corpo. Olha que coisa interessante. Ou melhor, toda a composição que tem no corpo, o barro encontra-se isso também. Olha que coisa interessante. E aí, o Criador soprou nas narinas do ser humano, do homem, o fôlego de vida, que é o quê? O espírito. Quando soprou o espírito, então aquele boneco de barro, vamos chamar assim, passou a ser alma vivente. Aí, meu irmão, que você é hoje o que é, porque o teu espírito está com ligação ao teu corpo. O que acontece quando a pessoa morre imediatamente? Meu irmão, Eclesiastes 12:7. Acontece um desligamento disso, uma ruptura. O pó volte à terra. O corpo vai ficar na terra, meu irmão, como era. E o espírito, o que acontece com o espírito que estava em você? Volte ao Criador, que o deu. No momento em que a pessoa morre, o espírito não fica no corpo. Ele volta ao Criador, o espírito, e o corpo fica ali. Inerte, sem vida, sem sentir nada, totalmente inconsciente, vai decompondo tudo. Até aguardar a ressurreição, na volta do Messias. Então é isso que acontece na morte, meu irmão, tá? Existe uma passagem, deixa eu ver aqui, que se eu não me engano está em Eclesiastes 9, Eclesiastes 9:6, que eu quero ler. Aqui, ó. Eclesiastes 9. Porque os vivos sabem que hão de morrer, verso 5, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, como é que nesse exato momento alguém morre e vai para o céu direto? Não vai, meu irmão. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Como, então, que eles estão lá em Apocalipse, literalmente, capítulo 6, verso 9 ao 11, como que almas estão no céu clamando por vingança? Se eles não sentem nada. Então, é aqui que está a questão. A palavra almas aqui, você tem que entender uma coisa chamada prosopopeia. Prosopopeia, o que é isso, Rômulo? Prosopopeia é uma figura de linguagem no português, na língua portuguesa. Olha só, um exemplo. Sangue ou alma que clama. Existem algumas passagens bíblicas. Por exemplo, aqui, ó. Você sabia que na cultura hebraica, muitas das vezes, a palavra vida significa alma? É. Então, não necessariamente é uma terceira coisa que você teria, um fantasma, um negócio assim, que você, além de ter o corpo, você tem o espírito e tem uma alma também, que é sei lá o que é dentro de você, a energia de quando você morre, a alma vai para o céu, e daí você... Não. Na cultura hebraica, a vida em si também pode se chamar de alma. Olha só. E aqui diz, a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11, tá? Versículo 14. É a vida de toda a carne. E aqui vida seria alma. O sangue do mesmo é um com a vida dele, mesmo dos animais, é dito, a vida também aqui, a alma em hebraico, de toda a carne é o seu sangue, o sangue é a vida, Deuteronômio 12:23. Agora veja, outra crença hebraica era que se apenas o sangue fosse coberto com terra, haveria silêncio. Está em Jó 16:18. Ó terra, não cubra o meu sangue,
e não deixe meu clamor ter lugar de descanso. Isaías 26, 21. A terra também revelará o seu sangue e não cobrirá mais os seus mortos. Ezequiel 24, 7. E a esta suposição antiga, há uma alusão em Hebreus 12, 14. O sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E a pergunta é, sangue fala? Você não está entendendo, agora você vai entender. Sangue fala? Não, pessoal. Sangue não fala. Mas então por que aqui em Hebreus 12, 14 fala o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel? Então é uma prosopopeia, não é que o sangue está falando, é uma figura de linguagem. Daí aqui vai dizer assim, ó, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Está em Gênesis 4:10. Quando Caim matou Abel. Isso é uma prosopopeia. O sangue de Abel não está falando literalmente, não é literal. É uma figura de linguagem. Ó, que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Como assim? Não é que o sangue tem voz. O sangue não está falando literalmente. Mas o fato que aconteceu, usa-se uma figura de linguagem para expressar tal coisa. Então é como se a voz do sangue do teu irmão estivesse clamando. Por quê? Porque o sangue estava lá no chão. Aquele sangue no chão é a mesma coisa que alguém falar para o próprio Criador, aqui nesse contexto, que mataram Abel. Mas não é o sangue que está falando, literalmente. Isso é prosopopeia, entendeu? Da mesma forma, quando é dito aqui, ó, porque você já viu que almas não tem alma lá. As pessoas quando morrem ficam desligadas aguardando o julgamento. Quando fala aqui então, viu as almas debaixo do altar, que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, é uma prosopopeia. Não é literalmente isso. Tá? Então, se você... Né, infelizmente vai ter gente que vai... Não, Rômulo, você está viajando, não sei o quê. Não, cara, talvez é você que não está entendendo. A Bíblia é clara em dizer que nós somos uma junção de pó com espírito. E só. Você passou a ser alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Se você é uma alma, como é que você está no céu, meu irmão? Como é que essas almas estão no céu agora clamando? Não estão, é uma prosopopeia. É uma linguagem, aqui uma figura de linguagem, para denotar que essas pessoas foram mortas durante a história, incluindo a tribulação, e é por isso que a linguagem está dizendo essa mesma coisa, em forma de prosopopeia. Estavam clamando em grande voz, dizendo até quando, ó soberano? Por quê? Porque o tempo ainda não tinha chegado. O tempo do julgamento do Criador contra os ímpios que mataram a igreja ainda não tinha chegado. Então, quando você encontra aqui ó, essas almas clamando debaixo do altar, isso aqui não é literal. É a figura de linguagem bíblica para a visão, em forma de prosopopeia. Parece difícil de entender, mas é assim. Tanto é que depois, olha só, o verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco de tempo. Olha só. Por que as pessoas que estão lá no céu, por que essas almas que estão no céu, supostamente, iriam estar reclamando ao Criador, ó, clamando em grande voz, até quando, ó soberano, você não julga nem vinga do nosso sangue? Espera um pouquinho, cara, você já não está no céu aqui, cara? Você já não está aqui na glória, meu? Ou seja, não está na glória ainda. Tá? A pessoa está aguardando, é uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Está entendendo como o livro de Apocalipse é difícil, mas que com essas explicações você começa a entender. Olha só, a pessoa morreu. Foi para o céu, num lugar puro, puríssimo, meu irmão. Santo. Coisas inefáveis aos olhos. Por que diabo que a pessoa vai estar reclamando para o Criador aqui? Ó, mata logo essas pessoas que nos mataram, pai. Não. Porque é isso que o texto está dizendo. Elas não estão dizendo isso de verdade, tá? Ninguém que já morreu está no céu ainda. Tá?
O corpo está na terra, conforme nós lemos antes, e o espírito voltou. O espírito quando volta ao Pai, aqui ó, em Eclesiastes 12:7, o espírito volta ao Criador que o deu. Não é você, meu irmão. O espírito não é você. Você é a junção hoje do espírito com o pó da terra. Na glorificação, esse pó da terra e esse espírito vão ser transformados para uma coisa muito melhor, conforme diz 1 Coríntios 15, 51 e 58. Leia lá depois. Que se chama a glorificação. Tá? Até isso acontecer, todos os que morreram estão inconscientes. Tá? Aguardando o julgamento. Entendeu? Então, veja, não tem motivo nenhum para pessoas que já estariam no céu estarem reclamando ao Criador para que ele fizesse justiça. Não. Tanto é que, olha só o que diz aqui depois, ó, no verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isso aqui não é literal, pessoal. Essas pessoas estão... o corpo dessas pessoas aqui, na verdade, está na terra, já está decomposto. E na tribulação vai se decompor também, vão ser mortos. E esses outros aqui, os irmãos que vão ser mortos na tribulação, também está falando de todas as pessoas que vão ser mortas ainda por causa da palavra do Criador. A igreja aqui, tá? Não é ímpio aqui não, tá? Aqui é só salvo. Então é uma figura de linguagem para dizer, olha, não, ainda não é o tempo. Então, vai demorar ainda. Ó, repouse ainda por um tempo. Você o que quer se repousar aqui? Você viu aqui que na ilustração tinha um cara deitado aqui, né? Depois que eu fui ver aqui. Esse repousar é justamente os corpos ainda esperarem, tá? Já estão decompostos, não tem o que fazer. Tem que aguardar a volta do Messias. Tá? A vestidura branca aqui são as obras de justiça dos santos. É uma alusão que eles serão salvos. Tá? Então assim, você entendeu? Não é tão difícil de se entender, né, cara, quando se explica assim. Tudo tem um tempo aqui, e o tempo do julgamento é no final. Então sim, a igreja, meu irmão, vai ser perseguida. O anticristo vai sim matar a igreja. Tá? Raríssimos vão sobreviver até o final da tribulação para cumprir 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Só. Muitos vão ser assassinados. E é por isso que você está vendo isso. Então sim, meu irmão, o Apocalipse tem a perseguição do anticristo contra a igreja. Tá? O exército dele vai matar muita gente. Tá? Não tem muito mais o que se explicar sobre isso. Acho que já ficou bem resumido. Tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre... Aqui, ó. É bem interessante isso aqui. Corrobora com Mateus 24. Está aqui para quem diz que o Apocalipse bebe de fontes gnósticas, não sabe nem o que está dizendo. Porque exatamente o que está aqui está em Mateus 24. Total. Então como é que Apocalipse não é fonte escatológica? Como é que Apocalipse não é base escatológica? Você está falando as mesmas coisas. Esses pseudo-teólogos da Shopee são uma piada mesmo, hein? Então você entendeu isso aqui? Simples, né? Isso aqui não é literal. Ninguém que morreu está aqui agora. Tá no céu e tal. Apesar do texto dar a entender isso, mas não. Isso aqui entraria em contradição com muitas outras partes da Bíblia. E quando entra em contradição, é porque alguma interpretação está errada. Tá? O próximo vídeo vai ser então sobre o sexto selo, meu irmão. Muito interessante o sexto selo. Catástrofes gigantescas vão acontecer, a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então não perca, deixa o like, deixa o joinha aí, isso ajuda muito no engajamento. Compartilhe, inscreva-se no canal, aqui Firmeza da Verdade, ative o sininho de notificações, porque o YouTube não notifica a todos. Obrigado pela atenção e
links importantes, primeiro comentário fixado aqui no topo, meu Telegram, Romulo Marasquim, e a playlist completa para todos os vídeos. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.